Boa noite, jovens. Vamos para o nosso tópico agora do conteúdo de termodinâmica, dando continuidade, no caso agora, propagação do calor. Para a gente ter logo uma visão geral, do lado esquerdo tem como sempre o sumário, que já dá para a gente fazer a introdução. Propagação ou transmissão do calor, como querem dizer, no caso se divide basicamente em três partes: radiação, convecção e condução. Em alguns livros tem radiação ou radiação, mas o termo radiação fica mais interessante, já que a gente sempre fala a palavra radiação no cotidiano. Então vamos lá. Cada um é uma maneira diferente que o calor tem de se propagar. É difícil a gente analisar cada um caso separado do outro, porque, digamos, praticamente acontece ao mesmo tempo. Porque um corpo aquecido, ele está irradiando calor, por mais que predominantemente numa certa situação esteja acontecendo ou convecção ou condução ou vice-versa, dependendo da situação. Então vamos lá, já chega numa parte dessa explicação mais precisa. Começando por radiação. Na maioria dos livros geralmente não é nessa ordem. Eu coloquei numa ordem aqui para deixar condução por último, já que na condução a gente tem uma análise um pouquinho matemática, então eu preferi deixar ela para o final. O que se trata a radiação? Então eu peguei aqui um exemplo da garrafa térmica, ou uma térmica qualquer, não necessariamente café, mas aqui é um exemplo claro de que não tem como você analisar esse tipo de propagação ou transmissão do calor, digamos, separadamente uma da outra. A garrafa é um exemplo de que ela procura evitar os três processos de uma maneira unificada, digamos, de uma vez só. Ela tenta impedir a radiação, a convecção e a condução do calor para que, digamos, o café que foi colocado nela seja conservado. Mas, focando agora na radiação, como o calor se propaga por radiação? Desses três processos, dessas três maneiras, pode-se dizer assim, a radiação é a única que não depende do meio, ou seja, é o processo, no caso, digamos, o caminho que o calor percorre, radiação, por radiação, não precisa de um meio. Exemplo, o calor do Sol chega à Terra sem precisar de um meio, passa pelo vácuo, no espaço sideral. Se não fosse assim, essa energia que vem do Sol, que a Terra absorve, que é muito importante para a vida na Terra, não chegaria até nós. Então, como é que a garrafa procura evitar? Utilizando essa parte que tem um vácuo entre as paredes. A tampa, na vedação, ela serve para evitar o quê? A convecção. E as paredes de vidro espelhadas servem para impedir a convecção. Só troquei aqui a ordem, desculpa. Essa parte do vácuo ela serve para impedir a condução. A tampa para impedir a convecção, já que o ar quente sobe. E as paredes espelhadas de vidro é para impedir a radiação, porque espelhado vai acontecer a reflexão. É claro que nenhuma desses estratégias é 100%, mas ela minimiza as perdas de calor para o ambiente externo, ou seja, as trocas de calor com o ambiente externo. Então aqui é mais uma aplicação geral, mas que dá para ver que não dá para ver as três situações, digamos, separadas. Aqui tem nessa figura B tem um elefante, que mostra tipo um mapa de calor. Essas cores são meramente ilustrativas, mas a parte vermelha é só para indicar onde, digamos, é mais quente, regiões do elefante. A parte mais em azul seriam as partes mais frias. Então essas cores apenas para, digamos, ilustrar as regiões mais quentes ou mais frias. E o fato do elefante ter as orelhas grandes é por causa da sua ventilação. Ele utiliza isso. É como se fosse o ventilador dele, né, para se abanar. E, logicamente, controlar o calor no corpo, a temperatura. Então, a questão da radiação, convecção, condução são apenas, digamos, aplicações dessa propagação do calor, desse conteúdo que a gente já vem estudando, que é a maneira com que ele se propaga. Então, a radiação desses três processos é o único processo de transmissão, no caso, propagação, no qual o calor não precisa de um meio para ele se propagar, ele se propaga no vácuo. Então, vamos para o nosso próximo processo, que é o de convecção. Exemplo prático: o ar-condicionado, ele fica no alto, no ambiente. Por quê?
porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Isso já é um conhecimento geral. Logicamente, o ar frio é mais denso, o ar frio é menos denso. Então, por isso, tem esse, digamos, sobe e desce, as correntes de convecção chamada. Então, esse aqui também é um exemplo bem simples de se entender, que está ilustrado nessa figura, ó, que mostra as correntes circulando no sentido, digamos, horário. Note que na primeira figura mostra o ar frio descendo à direita e o ar quente subindo à esquerda. Na outra figura mostra da mesma maneira, ar quente sobe, ar frio desce. Por quê? Justamente por causa dessa densidade. Aqui vai chegar um ponto interessante, que é da parte de comportamento térmico dos gases, que a gente estudou, vai parecer uma coisa meio contraditória. Porque a gente aprendeu que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. E aqui aparece uma coisa interessante, porque quando a temperatura diminui, a pressão também é para diminuir, mas acontece ao contrário. A pressão aumenta e quando a temperatura aumenta, a pressão diminui. Então, aparentemente, a gente tem uma contradição naquele conteúdo que a gente estudou, mas aqui influencia nessa relação. Não é simplesmente a pressão e a temperatura. Aqui, a quantidade de moléculas de ar é alterada. Então, essa quantidade, numa maior quantidade, altera a pressão para mais. É por isso que na região mais fria, mesmo a temperatura sendo menor, a pressão aumenta. E nas regiões mais quentes, a pressão diminui ao invés de aumentar, porque diminui a quantidade de partículas já que o ar sobe. Então é esse o detalhe, por isso que você tem essas regiões de baixa e alta pressão, que é o que gera a convecção, mas não é uma contradição, porque tem um outro fator influenciando. Então, são os pequenos detalhes. Vamos ver uma aplicação. Você vai à praia durante o dia, digamos céu limpo, céu aberto, força de expressão, frase comumente utilizada. O vento ele sopra do mar para a areia, ou seja, da água para a areia. Por quê? São as correntes de convecção que a gente viu na primeira figura. Como a água do mar está mais fria do que a areia, então a gente tem uma região de alta pressão sobre o mar e de baixa pressão na areia, devido à temperatura alta. Veja que está ao contrário do que a gente aprendeu lá no conteúdo de comportamento térmico dos gases. Só uma aparente contradição. Então essa maior pressão força o ar e do sentido do mar para a areia. Então notem que quando for à noite vai acontecer o contrário, porque devido ao calor específico da água ser muito maior do que o da areia, então a variação de temperatura da água é menor. A temperatura da água, lógico, vai se alterar para a noite, só que a da areia se altera mais, ela esfria mais rápido. Então a gente vai ter uma região de alta pressão na areia que está mais fria. E na água, como está mais quente em relação à areia, a gente vai ter baixa pressão. Então o vento ele vai ter uma inversão. A gente vai ter o vento soprando da areia para a água. Por isso que existem as expressões brisa marítima e brisa terrestre, porque há uma inversão entre dia e noite nessa corrente de ar. Simples assim. E tem muitas e outras aplicações. Vamos para o próximo. Condução. Notem que, só finalizando o tópico anterior, na convecção, precisa de um meio para propagar o calor. No caso, ali em questão, o ar, mas pode ser um fluido também, podia ser na água. Condução. Este também precisa de um meio para o calor se propagar. Vamos começar com uma aplicação prática que ajuda a gente a entender. A gente tem uma haste vertical e uma haste horizontal. Essa haste horizontal está presa na vertical, digamos, metálica. Essa horizontal. E a gente prega uns percevejos nessa haste com parafina, cera de vela, né? E coloca uma chama nessa barra horizontal. Logicamente, a barra vai esquentar. E o calor ele vai começar a se propagar dessa região onde eu coloquei a seta vermelha, ele vai começar a se propagar, logicamente, na barra, para todos os lados, não só para a direita, para a esquerda também. Mas aí ele vai chegando no primeiro percevejo, a parafina derrete, o percevejo cai. Se propaga até o segundo percevejo e cai, e assim sucessivamente. Veja que os percevejos eles vão cair na ordem, não vai cair da ponta primeiro e depois o outro, porque o calor ele vai se propagando. Notem também que
se a barra fosse mais comprida e esse último percevejo estivesse mais longe, também demoraria um tempo maior para chegar lá. Então existe uma relação aqui, ó, entre a propagação do calor e o comprimento da barra. Logicamente, quanto maior a barra, vai demorar mais. O tipo de material também da barra influencia. É um metal, o calor se propaga mais facilmente. Então, o tipo de material influencia, o comprimento da barra influencia, a espessura, etc, etc, e outros fatores, a área, tudo. Então, tem uma visão geral. Vamos ver agora uma situação que nos dá uma noção melhor para entender essa primeira figura. Digamos que a gente tem dois ambientes, tipo duas salas, separadas por uma parede divisória. Então, tem o primeiro ambiente, numa temperatura T2, e tem o segundo ambiente na temperatura T1. E existe uma parede de espessura D. Pode ser um E de espessura, não tem problema nenhum. Que é a, digamos, grossura da parede, como se diz, que separa essas duas. Dependendo da situação, digamos, se a temperatura 1 for maior que a temperatura 2, então o fluxo de calor seria da parede 1 para a parede 2. Mas como aqui nós temos uma seta que mostra que o fluxo de calor é de T2 para T1, ou seja, da parede, ou do ambiente onde a temperatura é T2 para um ambiente com temperatura é T1, então, logicamente, pela lógica, a gente já deduz que a temperatura T2 é maior do que a T1. Então, o fluxo de calor vai do corpo mais quente para o mais frio. Mas esse fluxo de calor não vai tão simples por causa da parede. Vai depender. Se tiver uma janela de vidro, vai facilitar a passagem. Mas a gente não sabe se tem ou não. Então, veja que tem uma série de fatores. Depende da espessura da parede, depende do tamanho dessa parede, se ela é grande, se ela é pequena. Aí, é uma conclusão lógica. Quanto mais grossa for a parede, mais difícil é o calor se propagar. Mas quanto maior for a parede, aí já é o contrário. Se a área da parede for maior, o fluxo de calor tem um espaço maior para se propagar. Então, alguns fatores dificultam e alguns fatores facilitam. O tipo de material utilizado também na parede pode facilitar ou pode dificultar a propagação do calor. Qual é outro fator que influencia? Logicamente, a diferença de temperatura entre os ambientes, ou seja, o ΔT, não necessariamente aqui é variação de temperatura, são dois ambientes diferentes. Aqui no caso é uma diferença de temperatura, esse ΔT. É só para não confundir a coisa. Então aqui, matematicamente, a gente tem isso tudo que eu analisei. Ó, essa letrinha aqui, φ do alfabeto grego, ela é o fluxo de calor, que a gente vê na figura. Esse fluxo de calor depende da quantidade de calor que passa de um ambiente para outro num certo intervalo de tempo, ΔT. E a gente calcula dessa maneira. Mas esse fluxo de calor também pode ser calculado dessa segunda maneira. Como? Esse K é uma constante de proporcionalidade. Notem que eu falei que o fluxo de calor de um ambiente para outro, ele é proporcional, ou seja, ele aumenta quanto maior for a área da parede. Por isso que tem um A aqui no numerador. Mas esse fluxo de calor vai ser menor quanto maior a espessura. Por isso que o E está no denominador. Então, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área, mas é inversamente proporcional à espessura. E, logicamente, seguindo o mesmo raciocínio, o fluxo de calor também é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os ambientes. E o K é a constante de proporcionalidade, que depende, claro, dos termos envolvidos, principalmente do material em questão. E aqui nós temos um exemplo de aplicação dessa parte de condução para a gente finalizar, mas que eu não vou fazer hoje, só no nosso encontro. Mas eu deixo aqui já para quem quiser ir treinando. E o livro que eu utilizei para fazer esse slide comentado foi o do Alberto Gaspar, de 2017, Compreendendo a Física, volume 2, e nós finalizamos.